bem tenso estar numa mediação, num assunto tão importante, com as pessoas que vão vir, porque é meu trabalho não aparecer. E eu acredito que eu esteja aqui hoje não como CEO e CCO da Léo, mas que eu esteja aqui como representante do movimento que briga pelo Rio, Pinheiros, que é o Volta Pinheiros. Então, acho que neste momento eu posso ter um pouquinho de espaço para falar e para chamar as pessoas que vão vir. Então, eu fiz uma cola gigantesca para não atrapalhar o flow que eles vão trazer e para que seja da maneira mais prazerosa para vocês. Só um minuto, porque eu não consegui imprimir nada, vai ser no celular mesmo. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui é Agatha De Faveri, artista plástica que ama desenhar e pintar letras, porque acredita no poder das palavras. Desde pequena, ela pintava o muro da casa dos pais e hoje, com uma profissão voltada 100% para o lettering, ela já colocou a arte dela no Lollapalooza, na Disney, na Nestlé, Nespresso, etc, etc, etc. Então vai ter muito para falar para quem gosta de direção de arte de qualidade. A outra pessoa que eu queria chamar, na pesquisa que eu fiz, fez uma análise muito interessante da relação da música com a sociedade. Falou que o hip-hop é o termômetro, o hip-hop é mais do que uma música, é uma revelação espiritual, e o termômetro de tudo é a rua. Então, quem disse isso foi KLJ, o Kleber. Bem, não preciso continuar a explicar, né? Já foi. Eu queria chamar Suzana Marchione, economista, cofundadora e CEO da Planet Smart City Brasil. Ela vai falar de como transformar a forma de morar no Brasil e colocar a primeira cidade inclusiva do mundo inteligente para rodar nesse país tão complexo. E um cara que veio de Ubá, mineiro, igual eu, não torce pro Galo, mas torce pro São Paulo, que vai ganhar hoje provavelmente. Já trabalhou no FCB, na Léo, na África, na Globo, é produtor de conteúdo. Tem mais de 150 mil pessoas que o seguem no Instagram, porque ele tem um conteúdo sobre paternidade, e é o head comercial da JC Deco. E é isso, ele vai falar sobre a experiência da conexão do Out of Home com a nossa vida e as nossas cidades. Eu só queria abrir esse debate, antes de fazer a primeira pergunta para a Suzana, falando de uma coisa muito interessante que eu estou lendo e eu pesquisei para trazer uma certa profundidade de como a gente está numa situação complexa nesse país. Tem um livro que chama Por que as Nações Fracassam, de dois economistas, um turco e um inglês, que é o Daron Acemoglu e o James Robson, que eles têm um conceito muito interessante da sociedade. Elas são instituições inclusivas, as que prosperam, e... Peraí que virou aqui, perdi tudo. E são sociedades extrativistas, aquelas que apenas destroem e não têm um equilíbrio entre governo e pessoas, que é o caso do Brasil e grande parte da América Latina. Isso acontece porque os governos são fracos e a sociedade é fraca, onde a gente deveria ter governos fortes e sociedade forte para conflitar e para chegar num denominador comum, ou seja, um faz e o outro cobra. Como pensar em cidades inteligentes num país tão violento? O conceito do brasileiro povo cordial foi uma falácia manipuladora da propaganda da ditadura, que a gente sabe, nós não somos um povo cordial, era para acalmar o povo. A gente teve 1,2 milhão de pessoas assassinadas em 20 anos. Somos o povo que mais mata LGBTQIA+, no mundo. A gente é o povo que mais agride mulheres, governantes corruptos que anistiam as próprias multas, um povo sem conexão com os valores coletivos, carros não respeitam faixa de pedestre, faixa de idoso, bicicleta não respeita mão de direção, calçada, as pessoas não respeitam os rios, as pessoas não respeitam as coisas ambientais, muito menos as pessoas na rua, que é um resquício da nossa colonização elitista, escravocrata e racista. Como falar de cidades inteligentes num cenário de guerra social, que é o que a gente vive hoje. Então, a minha primeira pergunta vai para a Suzana, né, com toda essa densidade, porque é importante. Ela chegou da Itália de 2011, com a ideia de que inovação digital e social transforma a vida das pessoas mais do que apenas construir casa.
Ela tem um projeto de integração de tecnologias ambientais, serviços sociais, cursos, oficinas. E a minha pergunta é, como utilizar tudo isso para trazer de novo a dignidade para as pessoas num país tão complexo como o Brasil? Obrigada. Obrigada da pergunta desafiadora. Olha, mas é bem interessante. Eu me mudei 10 anos atrás aqui com um sonho grande, que era achar uma forma de mudar diferente. Os nossos projetos, você fala de segurança, fala de violência, são abertos e são voltados para o projeto que no Brasil se chama de Minha Casa Minha Vida. Operamos em vários países do mundo sempre com esse tipo de habitações. Portanto, não falamos de cidades inteligentes, mas inclusivas. E quando eu falo isso, eu falo são cidades sem muros. São cidades que não são condomínios, que não têm portaria, são abertas. E quando cheguei, todos me falaram, como é que vai dar certo no Brasil? Sem muro, sem condomínio, não é possível. E aprendi o Brasil realmente. Tem gente que, quando comecei a construção, me falou, é uma infraestrutura de alta qualidade, alta demais para o seu tipo de público. Me perguntaram, por que você constrói uma infraestrutura de classe A, se o seu público é de classe C ou D? E eu aprendi isso. Na Itália não existe falar de classe A, B, C, D. E ouvir que existe um tipo de infraestrutura para um público e um outro para um outro, para nós é uma loucura. A minha infraestrutura é de classe A para pessoas de classe A. As outras letras nem existem. E a gente tem, de verdade, uma infraestrutura de altíssima qualidade, casas que entram no programa Minha Casa Minha Vida. Eu falo de números. Eu tenho casas a partir de 120 até 160 mil reais. E a coisa mais legal disso todo é que os projetos são abertos, não tem muro. Significa que onde estamos operando, por exemplo, no Ceará e Rio Grande do Norte, nós temos todos os projetos que são aula de inglês, espaço de coworking, cinema gratuito, que a gente mesma banca e que são abertos para moradores e não moradores. Nunca iremos ter criança que a gente fala, você mora, pode ir no campo de futebol, você não mora aqui dentro, você não pode ir. Portanto, os projetos são abertos para todos. Temos uma viabilidade econômica, foi a primeira coisa que você me perguntou quando a gente se encontrou hoje mesmo. Me falou, mas como é que você consegue bancar projetos gratuitos? Temos um aplicativo do bairro que nos dá a possibilidade de vender produtos e serviços e ganhar comissões. Todas essas comissões que ganhamos são parte lucro e parte projetos, de novo, aberto para todos, moradores e não. Portanto, tem criança que mora nas comunidades ao lado dos nossos projetos, que falam inglês, que vão ao cinema, que assistem os mesmos programas de todos os outros. E isso, tentando de fechar rápido para deixar a palavra para todos, começa com poucas coisas. Começa com a educação, começa com a escola, e com empoderamento, portanto, conectividade para todos, de novo, moradores e não moradores. O empoderamento das pessoas é aquele que dá a possibilidade de escolher, de avaliar, de não falar sim sem pensar. E, com muito orgulho, falo que não fui amada quando lancei esse projeto, porque eu vendo ao mesmo preço dos meus competitors, oferecendo aquele que falei, mas a gente virou um divisor de água. E eu espero que todos comecem a fazer projetos desse tipo. O lucro, sim, é um pouco menor. Eu, quando falo com os outros incorporadores, me perguntam quanto eu ganho. O meu lucro é menor, mas eu acho que quem constrói projetos desse tipo, dessa magnitude, desse tamanho, tem uma responsabilidade social que vai muito, muito além de construir e entregar cimento e casas. É entregar aquilo que eu chamo de uma infraestrutura social. Eu passei muito tempo com a criança da Arejal para aprender o Brasil. Gente, para uma, gringa, aprender o Brasil é muito difícil. E a criança é sem filtro, a criança fala a verdade sobre tudo. E eu falei com muita criança que, com a pergunta qual é o teu sonho, não me respondia nada. Ou chegou a me responder, você é rica, você pode sonhar, eu não. Isso é facada no coração, é o mundo que está errado. Portanto, de novo, a inclusão social, a cultura, a educação e o empoderamento das pessoas, na minha visão, podem mudar isso, podem funcionar absolutamente sim no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para a KLJ, que, estudando bastante dos detalhes, do jeito de pensar nesse pouco tempo,
eu vi como ele fala de postura, de dizer não, de dar voz para as pessoas, de dar oportunidade, de pessoas que já te abraçam e falam, porra, você mudou minha vida, você me salvou. A gente viu isso acontecer ali, no backstage. Como é que a arte, a tua força, a tua voz, a tua postura, não é só a música, mas é a postura que está por trás, consegue tirar a galera de uma situação de risco e levar para uma situação de crescimento e de melhoria para a cidade ficar melhor? É como se fosse do mesmo jeito que a cultura da qual eu faço parte me salvou, salvou o meu grupo e salvou muitas outras pessoas, a gente também tem como missão, dever, tentar fazer o mesmo, né? Através da música, das atitudes, da responsabilidade com a música, né? Você tem que pegar o ouvinte primeiro com a batida. Essa é a tradução da palavra rap, por exemplo, né? Ritmo e poesia. E depois você fisgar a pessoa com as ideias, com as palavras. E dar o exemplo também, né? Então, a gente conseguiu criar uma legião de pessoas que realmente encontraram um caminho assim, seja através do trabalho, da própria arte, né? Muita gente saiu da criminalidade, saiu do vício em drogas, saiu da posição de fantasma mesmo, né? Muita gente não era vista, muita gente invisível. E através da música a gente conseguiu mostrar para as pessoas que existe um caminho, existe um caminho da autoestima, do orgulho próprio, de gostar de você, de estudar história, estudar sobre a África, contar que existiram pessoas que lutaram para a gente estar aqui hoje. Então, eu vejo como uma missão, né? A missão através da música, através das atitudes, e a própria cultura também, que é uma coisa ancestral, pan-africanista, né? Hip hop, né? Hip hop é a continuação, né? Muitos, às vezes, a gente nem sabe que está fazendo, que está praticando a ancestralidade, e a gente descobre isso depois de ler livros, ver filmes, conversar com autoridades espirituais, você começa a entender que é tudo ancestral. Então, é isso, Racionais tem esse peso, né, de transformar as pessoas, mudar o comportamento, mudar o rumo da vida. Você mesmo presenciou aqui no camarim o rapaz dizendo que se não fosse a nossa música, ele não estaria aqui hoje. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um privilégio também, né? Você poder ter você ter esse cargo de transformar a vida das pessoas, né? É isso. Eu ia pular para o Beto, mas eu acho que eu vou na Agatha, porque depois a gente fecha todo o raciocínio com você. Agatha, você é uma artista da tipologia. Você conversa com o jeito que você desenha, você consegue transmitir sensações com as letras, você invade a cidade, você interfere na relação que as pessoas têm com o cinza, com a agressão da nosso dia a dia confuso. Como é que você acha que essa arte ensina, quebra a barreira, muda o comportamento e expõe o preconceito das pessoas de uma forma sutil, porque ela tem que ser absorvida, mas talvez não tenha que ser incomodativa todo o tempo. Então, como é que você consegue fazer isso de uma maneira interessante? Oi, gente, boa tarde. Então, a arte é uma ferramenta poderosa,
eu acredito, de progresso social e cultural. A gente respira o problema e transforma isso em cor e de uma maneira contemplativa, né? Então, acho que o papel do artista é provocar essas reflexões e levantar esse questionamento sempre, esses debates, né? Mas o desafio realmente é absorver tudo isso e transformar isso em algo que seja leve também, porque tem aquele ditado que a gente brinca, né? Se você não entendeu, você quer que eu desenhe? Então, tipo, literalmente a gente faz isso, né? Absorve isso e traz de uma maneira que vire mesmo uma contemplação. No meu trabalho, eu trabalho muito com as palavras, porque eu acredito realmente nesse poder da palavra, da poesia, que está por trás daquela mensagem. E a arte urbana tem muito dessa responsabilidade social também, né, de levar essa reflexão, essa conscientização. E eu acredito na mudança comportamental através de uma obra de arte, né, de olhar uma obra de arte e refletir sobre aquilo, se colocar no lugar do outro, porque, querendo ou não, é um convite a se colocar no lugar do outro, né, o que a gente traz para o público que está, o espectador, né, que está olhando a nossa pintura, querendo ou não, tem todo um trabalho filosófico por trás, né? E acho que é mais ou menos por isso. Eu estou muito nervosa para falar em público, gente, sou péssima. O artista, ele é muito introspectivo, né? Eu fico no meu solitário, assim, pintando murais, e falar para as pessoas é uma responsabilidade tão grande. E eu trabalho com palavras, imagina. Mas é mais ou menos por aí. Acho que eu terminei o raciocínio. Tá ótimo, pô. Tá bom, pô. Eu queria, diante aqui de um músico que transforma, mais do que, além da música, você que busca a imagem como uma ferramenta, e da Suzana, que está fazendo um novo jeito de viver. Vale conhecer, é um projeto que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu acho que a gente tem que conhecer, que é muito interessante a maneira como eles estão fazendo a relação entre as pessoas. É quase uma comunidade comunista capitalista, aberto para todos, mas eu não sei se eu estou atrapalhando ou se eu estou ajudando, né? Eu costumo fazer isso, mas eu achei interessante o conceito do encontro e como se financia isso. A gente conversou muito sobre isso. Beto, diante dessas mudanças, como é que o Out of Home, ele não é só uma ferramenta de venda, mas é uma ferramenta de experiência, é uma ferramenta de direcionamento e até uma ferramenta de arte, em que ele não interfira no flow da cidade, mas se interferir é para ajudar a ser um pouco mais prazerosa a experiência. Boa tarde, pessoal. Também estou bem nervoso. Eu achei que era por conta do jogo de São Paulo. Daqui a pouco eu estou vendo ali o cronômetro, está me deixando mais nervoso. Mas depois de trocar ideia aqui com esse pessoal, acho que eu fiquei um pouco mais pela responsabilidade de dividir aqui o palco com vocês. É um prazer. Obrigado ao Clube da Criação e a Deco também, que me proporcionou isso aqui. Não quero trazer um speech comercial aqui, zero, mas acho que aterrissar um pouquinho, né, de como a publicidade colabora e faz parte desse contexto também de cidades inteligentes, né? Primeiro, trazendo lá de trás, você tinha comentado que seu primeiro leão em Cannes foi com um projeto de mídia exterior, né, de OH com a SOS Mata Atlântica, né? E isso até me lembrou, assim, que, na verdade, a relação da publicidade com leões vem desde lá do Coliseu, na verdade, quando as pessoas anunciavam em cartazes o espetáculo que ia rolar no Coliseu, ali há algumas milhares de anos, e antes disso ainda já se tem notícia de publicidade, tanto falada quanto exposta em painéis, né? Então, são os dois modelos de publicidade mais antigos. E de lá para cá, obviamente, isso evoluiu demais, e o tema aqui da nossa conversa, né, soluções inteligentes para cidades inteligentes, ele tem tudo a ver com a JCDecaux, a empresa que eu represento hoje, e é importante vocês saberem que há cerca de 60 anos, um cara chamado Jean-Claude Decaux tentou colocar ordem na publicidade externa, que, de certa forma, mais prejudicava as cidades visualmente do que agregava, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui.
Então, ele é quem trouxe esse conceito, essa parceria público-privada, que através da publicidade você pudesse oferecer algum tipo de benefício para a população. Então, quando você hoje vê publicidade no metrô, aquilo está ajudando as pessoas a ter um transporte um pouco melhor, né? Ainda longe do que a gente merece, mas tem a participação da publicidade naquilo ali. Quando você vê nas ruas, né, no relógio, num abrigo de ônibus, é a publicidade que está ajudando as pessoas a terem um dia a dia melhor. E a gente, obviamente, numa situação meio confortável, né, dentro de um escritório, querendo ditar regras ali de como que é a publicidade, como são as comunidades e tal, a gente tem estudado cada vez mais para proporcionar para vocês esse link que é super importante entre a publicidade e a cultura, como que a cidade funciona de fato. Então, só um exemplo, a gente fez uma pesquisa com quase 9.000 entrevistados recentemente sobre os usuários do metrô. Porque eu não quero que vocês criem pensando assim, passam 8 milhões de pessoas pelo metrô todos os dias em São Paulo. Não é isso. É como que você entende o perfil daquele público e entrega uma mensagem muito mais adequada e que vai fazer diferença no dia dele, né? Então, a gente estudou cada estação e a gente sabe, por exemplo, aquela estação que tem um perfil, sei lá, que gosta mais de música, que gosta mais de cultura. O próprio metrô é um instrumento cultural gigante, obras de arte espalhadas em várias estações. Então, acho que a publicidade ela vem já de longa data carregando uma certa responsabilidade de financiar a cultura, de alguma forma, e dentro do que eu trabalho hoje com publicidade em mídia exterior, eu tenho certeza que ela, de fato, viabiliza muitas coisas através dessa parceria público-privada. Maravilha. Ninguém aplaudiu ele, vamos aplaudir, porque foi onde... Ô, gente, tudo corintiano, é só porque eu falei que eu sou São Paulino, cara. Obrigado. Eu vou voltar diferente agora, eu vou voltar pelo KLJ, vou jogar uma pergunta interessante que eu vi numa entrevista interessante, basicamente todas que você faz são interessantes, porque você sai pra porrada e eu acho legal pra caralho. Você disse que ficou 18 anos sem votar, né? Votou, ajudou a gente a tirar aquele idiota da presidência, graças a Deus. Mas critica, como todos nós, o desenho da nossa sociedade, em que o preto fica de fora das decisões do poder, da divisão da grana e acaba caindo no crime, né? Como a sua arte ajuda a incluir essa galera preta e parda e a construir uma sociedade igualitária nesse Brasil que insiste em repetir os mesmos erros há muito tempo? O Brasil ainda tem a mentalidade da colônia. É só você ver, tudo foi montado, o país foi montado para uso fruto dos brancos. Vamos fazer de conta que nós somos todos de Marte aqui agora, né? Nós somos todos marcianos. Mas a estrutura foi montada, não foi montada para todos, né? E eu penso, aqui a gente tem que ser sincero, os pretos devem aprender a ter autonomia, a ter as suas empresas, seus negócios, sua economia, e é dessa maneira que nós vamos ser respeitados e convidados para ser inclusos. Não sei se você me entende, só dá para ter respeito se você ser autônomo. Entende? Assim como os chineses aqui fazem, como os próprios judeus fazem, como os árabes fazem, eles têm suas próprias economias. Mesmo sendo minorias, eles têm suas economias, sua autonomia, e são respeitados por isso. Nós queremos ser integrados numa estrutura que não gosta da gente, que não nos aceita. A única maneira, pode parecer até preconceituoso da minha parte, e eu falo isso com respeito e com responsabilidade. Às vezes é necessário você se separar um pouco mesmo. Entende? Se separar. Eu falo isso porque isso tem dado certo comigo, com os meus parceiros, com outros núcleos que estão espalhados e que estão crescendo. Essa ideia panafricanista, ela está no ar, é como um bebê que estava engateando, aprendeu a andar, não tem mais volta.
Eu estou vendo os jovens negros investindo em si mesmos e não esperando ajuda do governo, do Estado. Nós temos que criar o nosso próprio Estado. Só assim nós vamos ser respeitados. Sem pretensão nenhuma, eu tenho certeza que eu estou aqui hoje por essa atitude que eu tenho. Entende? É como você se integrar, mas também ter a sua comunidade, o seu espaço. Eu acredito nisso, tem dado certo. Essa ideia panafricanista é a única saída para os pretos. Não que eu queira isso, mas é uma única saída. O Brasil é um território inimigo, nós não somos bem-vindos. Nós somos tolerados até a página 3, entendeu? Tem que falar a realidade. Não estou nem falando pelo Racionais, estou falando por mim. Então é isso, ter as nossas empresas, ter a nossa autonomia, estudar sobre educação financeira, estudar sobre economia, para ter respeito nesse território que nós somos praticamente a metade ou mais, mas que não nos aceita, né? Então a gente não tem que ficar pedindo para ser aceito, não. Tem que ter essa noção do que é o Brasil. É só ver, por exemplo, a quantidade de homens mortos, assassinados. Se você for ver, qual o nome? Não é pesquisa, fugiu o nome. Estatística. É só você ver a estatística dos homens que morrem. Eles têm a pele escura e a pele clara como a minha, com a característica, né, o fenótipo do não branco. Então é isso. Basicamente é isso. Separar para conseguir ter o respeito e se integrar e montar uma sociedade mais igualitária, entendeu? Sem ficar pedindo favor e sem ficar dependendo do Estado que quer nos massacrar, né? É isso. Deixa eu encaixar aqui. Vamos falar de metrô, de rádio, essas ideias já ficou séria já. Deixa eu encaixar aqui uma pergunta para a Suzana, que as cidades que ela está ajudando a montar estão no nordeste do Brasil, né? São Gonçalo do Amarante, outra no Rio Grande do Norte, no Ceará, uma no Rio Grande do Norte, Aquirás. Aquirás no Ceará. E eu queria te fazer uma pergunta. Por que vocês começaram pelo Nordeste? Porque é mais fácil, o Sudeste, o espaço está mais valorizado, é mais difícil de construir grandes áreas para poder desenvolver essas cidades. E, juntando a isso, eu vou encaixar outra pergunta que eu queria te fazer, que é, a gente pensa em tecnologia, cidades inteligentes, 3D, futuro, etc. E essas cidades elas estão sendo oferecidas para um público financeiramente menos abastado. Como a gente está vendo, é uma maneira até de integrar essas pessoas do Nordeste do Brasil, né, no caso vocês estão lá, num novo jeito de pensar. Então, vai trazer e está trazendo uma ascensão social, com certeza? Por que o Nordeste? A escolha no começo foi Brasil. A gente precisa sempre de escala para ter a qualidade de infraestrutura que temos, para ter os espaços compartilhados que temos, preciso de números grandes. Portanto, a ideia foi escolher um dos países do mundo que tem o maior déficit habitacional, e o Brasil é um dos 5 do mundo. Quando estávamos na dúvida sobre o lugar, saiu uma matéria na revista britânica The Economist que falava do porto do Pecém, no Ceará.
Sou sincera, eu nem sabia onde é o Ceará, procurei no Google, e hoje que consegui o passaporte, às vezes alguém me fala, nem tem direito de ser brasileira, você nem sabia onde é o Ceará. Mas eu peguei um avião, foi provavelmente louca. Eu cheguei num ponto da minha vida, na época, que dava para fazer escolhas mais tranquilas, mais calma, mas eu, na época, pensei, quero fazer algo novo, é um sonho. E junto com o cofundador, o meu sócio de sempre, Gianni, a gente tomou a decisão de vir. Eu sozinha, na realidade, vi a área, falei para minha mãe, vou 8, 10 meses lá, lanço esse projeto, volto, depois me apaixonei de todo, do Brasil, de viver aqui, de fazer algo que está impactando vidas. Eu acredito com toda a minha boa fé, com todo o meu coração nesse projeto. Eu percebo vidas mudando, isso para mim já faz sentido. E me mudei e lancei esse primeiro projeto piloto, como você falou, Laguna em São Gonçalo do Amarante, depois chegou Rio Grande do Norte, depois Aquiraz, perto do Beach Park, depois projetos em São Paulo e em outros países do mundo. E um fato importante, você me falou 3D, reconhecimento facial. Quando a gente fala de cidades inteligentes, principalmente no Brasil, precisamos fazer um passinho atrás. A gente, às vezes, aqui não tem água e esgoto nos projetos, ou seja, deixamos o 3D para depois. Para nós, a base dos projetos são 4 pontos fundamentais, ou seja, o planejamento urbano. Os projetos do Minha Casa Minha Vida são pensados para as pessoas dormir, não para as pessoas viver. Não tem serviços, não tem uma qualidade alta de infraestrutura, não tem comércio, não tem nada. Portanto, a estrutura urbana é o primeiro passo. Segundo, o conceito do meio ambiente, que seja reuso de água, iluminação de LED, piso intertravado. Eu peço para vocês todos que tenham a possibilidade de me visitar pessoalmente lá, que não tem, entrar no nosso Instagram, se chama Planet Smart City BR, e vocês podem ver as fotos. Que entra, fala, parece um condomínio fechado, parecem casas de 400, 500 mil reais. É bem diferente. Terceiro ponto, o conceito sim de tecnologia, mas para mudar vidas, não para ser o fim. A tecnologia é entendida como conectividade para as pessoas terem acesso às redes sociais, ao Google, para, como falei antes, se empoderar. A via da mudança, aquele que você já estava falando, é a cultura. É a cultura. Desde quando eu cheguei do Brasil, eu falo, uma reforma da escola e da saúde é aquele que empoderar as pessoas. É provavelmente por isso que não estão chegando. Enfim, terceira e última é o conceito de inclusão social. É não trabalhar com muros, não trabalhar projetos fechados e envolver todos. Eu conheço criancinhas que vêm lá no nosso cinema, que são irmãos de pessoas que fazem coisas erradas. Tudo bem. Filhos de pessoas que têm problemas sérios de droga, de prostituição. Eu falei com criança, ouvi histórias que é de passar mal. E quando eles vêm lá, eles fecham os olhos e entram em outro mundo. Eles percebem que podem sonhar, que podem mudar. Isso, para mim, é fazer Smart City. Portanto, esquecemos a tecnologia, esquecemos o 3D. Cidades inteligentes significam inclusão social, criança que sonha, vidas que mudam. É isso, a tecnologia. Maravilha. E falar em criança, eu queria fazer uma pergunta para a Ágata, que ela contou, num dos papos que a gente teve, que ela nunca teve estímulo, incentivo familiar para poder cair na arte e viver disso, né? E hoje ela tem um filho de 2 e 9, né? Duas crianças que já brincam, já desenham, já se expressam. Eu queria te perguntar se você já consegue ver uma relação mais cuidadosa com o próximo, se isso estimula, porque quando você produz, você quer o reconhecimento, você quer mostrar, você quer troca, né? Você não faz para guardar. Então, se isso já é um sentimento que você consegue perceber dos seus filhos se transformando a partir do seu exemplo de artista de rua e artista de indoor também, né? Então, onde a arte estiver, você está conseguindo expressar. Faz diferença na vida deles? Eu acho que total, porque eu tive uma família muito conservadora, né, que me podou demais, que não acreditava que isso pudesse ser... Mas acho que essa cultura no geral do Brasil. Eu tenho um trabalho social que eu pinto em escolas,
E uma delas, uma criancinha pequenininha, foi muito engraçado, porque ele perguntou para mim: ô tia, mas você trabalha? Aí eu falei: mas eu estou trabalhando. É muito bizarro, porque a gente tem isso, né, na arte, tipo, ou é vagabundo, ou é, sei lá, tipo, família rica que banca os estudos para fora e vive de arte, como aí vários nomes da história da arte que a gente conhece. Mas eu tive isso na minha família, eu tive esse preconceito. Eu fui fazer moda na faculdade porque eu estava querendo provar para o meu pai que eu poderia ganhar dinheiro com alguma coisa criativa. Mas dentro da faculdade já falavam: não, você está no curso errado, você tem que estudar arte e tudo mais. Mas é isso, eu tive que quebrar algumas barreiras, tive que lutar muito sozinha, desapegar, fazer uma constelação familiar aí para conseguir recomeçar, né, reconstruir as minhas ideias, e para me lançar, e foi tudo muito sozinha, muito na garra mesmo. E hoje todo mundo super apoia, porque viu que é real, mas que viu que pode acontecer, mas você vê que é uma cultura nossa, que está nas crianças realmente, que são levadas. E por mais que a arte ande em paralelo, assim, de mãos dadas com a educação, as pessoas não são educadas para entender a arte, para receber a arte, para entender a arte. Muitas vezes tem vídeos no YouTube que explica como entender a arte, porque você tem que saber como entrar no museu e saber o que você tem que pensar para entender uma pintura. É muito engraçado isso, né? A gente tem que mudar um pouco isso aos poucos. E eu queria, com esse projeto com as crianças nas escolas, eu tento falar um pouquinho para eles, apesar que eles estão tudo correndo lá, nem olha para mim, né? Mas eu tento trazer essa conscientização, esse olhar que... Porque, toda criança nasce artista. O que a gente faz para eles ficarem quietinhos, lá, concentrados? Uma psicóloga, quando precisa saber o que se passa na cabeça da criancinha para ela se expressar, o que ela faz? Faz um desenho para mim. Então, onde que foi que isso parou de ser importante na fase adulta, sabe? Essa expressão que a gente precisa ter. É muito filosófico, mas é por aí. É mais ou menos por aí. Então, acho que esse apoio, esse incentivo que eu dou para eles, eu coloco questionamentos. Por que você usou o amarelo aqui? Para tentar ver por quê, sabe? Buscar algum motivo. Então, de repente, eu acho que isso é importante para eles trabalharem já esses conceitos, sabe? Da cor, a gente estuda isso na teoria das cores, o que cada um traz, cada cor traz um sentimento, como é que isso se expressa. Então, eu tento colocar isso neles, esses questionamentos, na hora que eles estiverem desenhando. O pequenininho, de 2 anos, já nem usa lápis de cor, vai direto na tinta, eu tento mostrar isso. Então, acho que isso é muito rico para eles valorizarem isso. Não que eles que vão ser artistas, não quero impor isso para eles, como foi imposto para mim uma coisa no passado. Quero que eles sejam o que eles quiserem ser, vou estar sempre apoiando, mas nunca vou falar: não é isso que você vai fazer, porque você não vai ter dinheiro com isso, sabe? Eu quero mostrar que tudo é possível à medida que você trabalha, se esforce, estude, porque a arte é um puta trabalho intelectual que está por trás também, muita pesquisa, muita técnica, e, infelizmente, no Brasil não é valorizado. É isso. Mas a gente está mudando isso, a gente está mudando. Vou perguntar para o Beto uma parada importante, que eu acho que tem a ver com um pouco da arte também, porque comunicação, seja de marcas ou não, tem que ter um pouco de arte, senão não é atrativa. A gente é foda em música, né? A gente é foda em direção de arte, sempre foi. A gente tem uma puta expressão em TV, em vídeo. O out of home, com tanta essa volta, acho que a gente está voltando um pouco para dentro das cidades, né? Tentando utilizar o espaço público da maneira meio capenga que o Brasil sabe fazer. Mas o que a gente tem de diferencial, o que faz diferença para a gente, e qual, não um legado, mas o que fica para falar assim: porra, o out of home é fudido por isso, por isso, por isso, por isso, ele faz diferença nisso, 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 ele tem esse viés criativo. Boa. Hey, sabe o que mais me incomoda assim no meu dia a dia, né, na troca com agências e clientes, assim, e a gente está aqui no papo, né, aberto para todo mundo crescer e se desenvolver, é ouvir a frase que a minha agência não sabe criar para o H. Eu escuto isso há 20 anos, desde quando eu comecei nessa vida publicitária aí. Só que assim, eu acho que é uma meia verdade, porque na verdade não é não saber criar, né? Eu acho que não existe um foco criativo para isso, tanto
ou principalmente por conta do anunciante, de fato, né? De como ele entende o OH como algo estratégico para comunicar com as pessoas de forma autêntica, verdadeira, na rotina delas na cidade. Então, eu acho que o ponto de partida é esse. O OH, para mim, e enfim, já trabalhei em agência há quase 20 anos, não estou aqui puxando sardinha, não, mas é aquele que, de fato, está na rotina, na vida real das pessoas, né? Acompanhando a jornada desde quando a pessoa sai de casa, passa todo o seu dia e volta. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas ao longo de todo o seu dia, ou toda a sua jornada, pensando num prazo maior, eu acho que a gente começa a ter essa conexão, sabe, da mensagem com que, de fato, aquela pessoa gostaria de ouvir, ou a gente vê muito hoje o OH caminhando para um lado de entretenimento, né? Acho que a indústria do entretenimento, ela já entende isso um pouco melhor, porque é mais fácil também, pelo tipo de produto que ela tem, né? Então, a gente tem produções incríveis, Netflix, Paramount, que fazem com a gente a Tartaruga Ninja no metrô, né? A Rainha Charlotte, uma ativação fantástica que a gente teve. Então, ela entrega, de fato, algo que a audiência espera, ou às vezes não espera, mas que adora receber, ou informação, ou entretenimento. Então, acho que a gente precisa caminhar muito por esse lado. O legado está no fato da gente ter uma tela praticamente em branco ali, para vocês explorarem criativamente com um olhar de que aquilo pode impactar na cultura, na rotina, no dia a dia das pessoas. É menos publicidade pela publicidade e mais essa conexão. E eu acho que nisso o OH está um pouco distante dos outros meios. Eu acho que as agências já super se conectaram ali, a qualidade do filme, hoje é uma qualidade de cinema que a gente entrega, né? Os jingles publicitários com certeza influenciaram artistas, eu tenho certeza disso, de jingles famosos que a gente teve ao longo do tempo. O OH teve no passado já um período bastante criativo, em São Paulo especialmente a Lei Cidade Limpa colocou, né, as coisas em ordem, na verdade, para a gente deixar de ter interrupção, como era a maioria das vezes, a publicidade exterior, ela mais interrompia do que agregava na rotina das pessoas, para ter agora uma oportunidade de você, de fato, conversar, entregar entretenimento, informação, e eu acho que essa é a grande chave para pensar criativamente o meio e deixar um legado para as pessoas e tirar essa frase da boca do cliente, sabe? A minha agência não sabe criar para o OH. Basta você colocar ele no foco da sua estratégia também, como uma forma de conectar de forma mais autêntica com o público. Maravilha. Ninguém perguntou, mas eu vou fazer um jabá próprio, porque eu quero fazer para depois jogar para o KLJ no finalzinho aqui, para ele puxar um assunto específico dele. Como eu falei, eu acho que a autoridade de estar sentado aqui, eu só consegui um pouquinho pelo movimento do Pinheiros, que foi uma loucura que um grupo de pessoas decidiu fazer um projeto e levar para as marcas, e obviamente as marcas olharam e falaram, não tem como eu pagar isso, porque custa 1 bilhão e é um problema de estrutura social, como a violência, saúde, educação, a gente tem outros problemas na frente desse país nosso, né? O racismo e etc. E cuidar das águas num país que as pessoas têm muito rio, mas vão para o mar, ninguém pisa no rio aqui, só quem pesca mora no interior, que gosta de pescar, que põe o pé no rio, ninguém pisa no rio, a gente gosta de mar. Então a gente tem rio, mas despreza. E isso é um conceito do Brasil, a gente infelizmente não tem. Então a gente não conseguiu vender, a gente resolveu fazer por conta própria, e começou a fazer umas porra-louquice, busto feito de cocô com a cara dos governantes, botou coisa no rio, etc. E a gente sabe, a gente recebeu uma comenda da Assembleia Legislativa como uma marca participativa, nem é ONG, eu não posso nem ser processado porque não tem ONG, né? Não tem nem CNPJ, como um movimento da cidade. E a Assembleia deu uma comenda para a gente lá, tal. E a gente sabe que o João Dória, na época, ficou puto, ele falou, eu vou limpar esse rio, achou que era fácil, inventou toda a balela, não limpou, obviamente, mas criou um projeto. E é um projeto que entrega um rio podre hoje. Um esgoto limpo tem que ter 60 dBOs. dBOs é a quantidade de oxigênio que você precisa botar para o cocô comer e ficar limpo. 60. Um esgoto. Um rio limpo tem que ter 10. A promessa é ter 30. Hoje a gente tem um rio com ponte, Morumbi, 76.
Ponte João Dias, 72. Ponte Cidade Universitária, 85. Então, assim, o Rio está exatamente igual antes. Tá? Saneou um monte de casa, deu condição para um monte de gente, mas está igualzinho. Continuou podre que nem. E um dia um cara sentou comigo para explicar da Sabesp que, cara, eu sinto lhe dizer que esse projeto seu não tem futuro nenhum. Porque para limpar o Pinheiros tem que limpar o Tietê todo. Para limpar o Tietê tem que sair limpando estado adentro. A Alemanha tem um projeto que é muito interessante. As fábricas coletam a água do rio depois de onde ela solta o dejeto, porque senão ela vai coletar o próprio dejeto. Então ela tem que soltar o dejeto limpo para coletar água. É simples, banal, mas que nunca vai ser implementado no Brasil, porque a gente, como a força política nos ajuda a não ter isso. Por que eu quero falar disso? Porque a gente não consegue, como sociedade, comprar essas brigas, ser financiado por essas brigas. E, sinto lhe dizer, o Rio não vai ser limpo nunca. Vai ter em volta muito legal, os ciclistas vão achar massa andar com cheiro de cocô, mas vai ter um shopping da merda ali, mas o Rio vai ficar passando ali, foda-se, porque a gente está interessado em fechar aquele negocinho do carro e o cheiro fica só lá dentro. O seu próprio pum roda, mas o Rio não entra. Por que eu falo isso? Porque esse cara tem um projeto, tem uma rádio. Né? E ele fala numa entrevista que, porra, a galera não quer dar voz para a gente. Né? Estamos num momento de conflito. E ele está atrás de financiar uma rádio, ele quer botar a rádio dele de pé, e tem publicitário para caralho aqui, tomara que tenha marca também, e nada mais legal do que cutucar as pessoas. Eu vi por que você quer ter uma rádio como a rádio transforma, eu acho rádio foda, além do Out of Home, tá? Adoro Out of Home também. Eu adoro rádio, adoro faz rádio. muito bem Out of Home. E eu acho que é interessante, porque é difícil financiamento nesse país, para coisas difíceis e para coisas que as pessoas não querem dar voz. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que é interessante pra caralho. Por exemplo, em Nova York, existem 4 rádios de hip-hop, 24 horas. Aí tem mais 2 rádios que só tocam músicas dos anos 70 e 80, 24 horas. Aí tem uma rádio de rock, 24 horas. Uma rádio, eu aqui em São Paulo eu nem vou dizer uma rádio de hip hop, uma rádio de música negra mundial, 24 horas, movimenta todo um mercado de publicidade, show, festa, de patrocínio e de emprego, né? Pessoas que vão trabalhar na rádio. Eu não tenho sonho de comprar um carro de 800 mil reais ou de comprar uma casa de 5 milhões. Eu quero ter uma rádio. É difícil. A concessão, o valor é um valor alto. Eu não tenho esse valor ainda. Pretendo ter nos próximos anos. Mas se alguém tiver aí, se quiser fazer boas parcerias, estou aqui, né? Eu estou ali conversando com a Rádio Eldorado. Já tenho um horário mensal na energia, uma vez por mês. Mas eu quero ter a minha rádio para eu fazer a minha programação e conseguir investimentos com isso e fazer girar todo esse mercado. Uma rádio em São Paulo que toque hip-hop pelo menos 5, 6 horas por dia, revoluciona todo esse mercado que eu estou te dizendo, de shows, de festa, enfim. Isso incentiva os artistas a fazerem músicas boas para tocarem na rádio. Movimenta toda uma cena mesmo. A gente tem o YouTube, tem as rádios de internet, mas nada como uma rádio com concessão, nada como uma rádio que tem o alcance da cidade inteira. É muito forte, né? Está nos meus planos, vamos ver. Vamos ver se nos próximos 5 anos eu consigo 20 milhões para comprar uma rádio. É isso. Eu vou fazer... Só um parênteses rápido, o tempo já está... Essa última viagem que eu fui para Nova York, o motorista do carro que estava conduzindo a gente falou assim, essa rádio aqui era uma rádio de country. Os caras do rap compraram essa rádio para tocar só rap dos anos 90, 24 horas. Imagina
uma rádio que não toca música nova, só toca música dos anos 90, 24 horas. Aí você está andando pela cidade de carro, ouvindo as músicas dos anos 90, você se sente lá nos anos 90. A sensação é inacreditável. Só um parênteses, né, para você ver como que eles pensam para frente, né? É uma mentalidade assim de cultural. Estados Unidos tem muita cultura, eles investem muito em cultura, né? Filme, música, cinema, arte, por isso que eles dominam muita coisa. Então, eu imagino você comprar uma rádio country e transformar a programação em hip hop dos anos 90 só. É muito revolucionário isso, eu acho. Maravilha. Eu só queria complementar e reforçar, na verdade, o papel da publicidade para subsidiar esse tipo de coisa. Eu perguntei, a gente conversou ali qual que era a relação dele com a publicidade, né? Que a gente sabe que o hip-hop traz esse lado mais questionador, assim. Mas é fundamental que ele consiga o recurso para a rádio dele, que ele consiga patrocinadores para bancar o dia a dia e que vocês, criativos, também criem de acordo com a realidade deste público que ele quer atingir. Assim como a gente também, do lado de cá, defende muito de você saber usar de forma eficiente, né, cada um dos meios. A gente sabe os desafios de vocês, mas passa por aí. Exatamente. Eu vou fazer a última pergunta para os três, e aí um passa a bola para o outro, que é muito simples. Dá para fazer cidades mais legais e mais inclusivas? Dá. Conscientizar essa galera e trabalhar esse criativo todo para isso aí, para mostrar que, enfim, a gente pode conscientizar as pessoas a serem mais empáticas, mais altruístas e, ao mesmo tempo, incluir esse povo. Suzana? Absolutamente sim. Eu aposto, acredito. E, de novo, educação, empoderamento, arte, cultura, esporte, é isso que muda a forma de pensar e muda a forma de crescer. E um pensamento, hoje, todos nós aqui, olha como somos diferentes, totalmente um diferente dos outros, e somos a prova de como a diversidade funciona. Eu vi comentários de cada um de nós antes de chegar a esse palco aqui, e percebi uma coisa, humildade. Gente que é estagiária da vida, gente que não chegou ainda, que quer estar aqui, falar, conversar, pode ser não concordar, brigar, aprender, se emocionar. É vida e funciona. Com certeza, nós moramos aqui, nós temos que colaborar por uma cidade melhor, por uma cidade mais inclusiva, sustentável, reciclável, né? E ganhar com isso também, ganhar o dinheiro e fazer esse dinheiro voltar com essas questões, sustentabilidade, ser reciclável e a ajuda mútua, né? Incluir as pessoas e dar o exemplo, né? Então, eu acredito com certeza, a gente não pode... a gente tem que ter uma mentalidade coletiva. A gente não pode pensar só em nós, né? A gente não pode pensar só na nossa prosperidade. Nós temos que pensar no coletivo também. E nós somos ensinados a sermos egoístas, a pensarmos só em nós e deixar que o governo, o Estado resolva. A gente tem que fazer a nossa parte, também é um dever nosso, uma obrigação nossa, né? Agora, tem que ter educação financeira, tem que saber gerir a empresa, tem que acumular dinheiro, porque sem o dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então, eu penso nisso. Com certeza, eu acredito. Você me deu um gancho aí, até fala para encerrar aqui, mas para mim é assim, a gente é responsável por aquilo que a gente financia, nós enquanto publicitários. Então, onde que você está colocando o seu dinheiro de publicidade, diz muito também sobre o nosso papel na construção de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor. Então, se a gente só bota dinheiro em lixo, porque aquilo dá audiência, aí diz muito também sobre o papel social que você quer desempenhar no final das contas. Então, é só a gente saber onde investir também. Galera, obrigado pelo tempo, obrigado a todos vocês. Foi uma honra poder mediá-los. Obrigado.